Olá, ouvinte consumidor, seja bem-vindo a mais uma edição do programa da ADECO. A ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor, é uma organização comprometida com a promoção e proteção dos direitos do consumidor, o fortalecimento da cidadania e a educação financeira e ambiental. Através dos programas informativos semanais, a ADECO empodera os consumidores, fornecendo informações claras e úteis sobre as mais variadas áreas do consumo, contribuindo para escolhas mais conscientes e responsáveis. Para o programa de hoje, temos os seguintes títulos em destaque. Posicionamento do presidente do Conselho Diretivo da ADECO perante o problema de escassez de gás butano que tem afetado algumas ilhas do país. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia atualiza os preços máximos dos combustíveis para fevereiro de 2026. Informação Jurídica esclarece-nos como é feita a partilha de bens em caso de cessação da união de fato. Na rúbrica Consulta com o Especialista, a médica Jaline Silva aborda o Dia Mundial da Luta contra o Cancro, assinalado anualmente a 4 de fevereiro. A ADECO responde se é obrigatório os estabelecimentos comerciais emitirem faturas ou recibos e quais as consequências previstas em caso da não emissão. Proteção da vida marinha é o tema do 14º ODS Agenda 2030, abordado pelo Gustavo Ramos. Em Mitos ou Verdades sobre a ADECO, saiba se a ADECO está do lado dos consumidores. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, informe-se sobre o direito à proteção da dignidade do consumidor em Cabo Verde. A rúbrica Educação Financeira aborda o tema Alimentação, poupar no carrinho sem sacrificar a saúde. Em Minuto do Consumidor, informa-se sobre o direito do consumidor à informação sobre os preços dos produtos. Consumo consciente com dicas para evitar o consumo excessivo e o desperdício no Carnaval. E, por último, a importância de associar-se à ADECO. Vamos agora ao desenvolvimento desses temas. A escassez de gás butano, enfrentado nos últimos tempos por algumas ilhas de Cabo Verde, tem originado filas longas de consumidores junto dos postos de vendas. Frente a esta situação, o presidente do Conselho Diretivo da ADECO, Nelson Faria, vem a público apresentar o posicionamento da associação, destacando a necessidade de respostas rápidas e soluções sustentáveis para mitigar o problema. Ultimamente temos deparado com notícias que têm vindo na comunicação social de falta de gás nas ilhas de São Nicolau, da Boa Vista, do Sal, da Brava. São situações preocupantes que põem em causa a dignidade dos consumidores no que concerne à confecção dos seus alimentos, levando a que possíveis práticas de ingestão de alimentos possam não ter a salubridade e a segurança necessária. A falta de gás é um problema para essas pessoas, para esses consumidores nas ilhas, porque também pode levar a problemas ambientais, nomeadamente com a possibilidade das pessoas recorrerem a outros métodos de confecção de alimentos, nomeadamente o uso da lenha, que não é de todo recomendável, mormente neste tempo, onde há alternativa saudável, recomendável, que é o uso do gás. Neste sentido, verificado as inúmeras reclamações que temos recebido, particularmente por vias informais de consumidores das ilhas de São Nicolau, Boa Vista, Fogo e também da Brava, apelamos que as empresas de distribuição de combustível no país tenham em atenção forma de fazer estoque e reposição atempada para que não haja a situação periclitante que nós temos verificado nos últimos dias e que está manifestamente visível a nível das denúncias na comunicação social, nas redes sociais e em vários outros fóruns, também aqui na ADECO, onde temos recebido um conjunto de reclamações informais. Manifestamos também a nossa preocupação com a necessidade de outras intervenções, nomeadamente governativas, para, junto dessas empresas que fazem essa distribuição, possam assegurar condições necessárias que ela se faça sem sobressalto e com uma coordenação que permita previsibilidade e segurança de todos os consumidores. Dos consumidores, nós apelamos que se mantenham serenos, que procurem as soluções mais seguras de confecção dos seus alimentos e que denunciem a ADECO situações que acharem que põem em causa os seus direitos e a sua dignidade.
A Agência Reguladora Multissetorial da Economia, ARM, atualizou de acordo com o mecanismo de indexação mensal os novos preços máximos dos combustíveis para o mês de fevereiro, tendo registrado um decréscimo médio de 0,37%. De acordo com a nova tabela de preços, a gasolina passa a ser vendida a 121 escudos e 40 centavos litro, o gasóleo normal a 103 escudos e 90 centavos litro, o gasóleo para eletricidade 88 escudos e 30 centavos litro, o gasóleo marinha a 78 escudos litro, o petróleo a 132 escudos e 20 centavos litro, o fuel 380 passa a custar 61 escudos e 70 centavos quilograma e o fuel 180 a 64 escudos e 60 centavos quilograma. Por seu turno, o gás butano passa a custar a granel 134 escudos e 60 centavos por quilogramas, sendo as garrafas de 12,5 quilogramas vendidas a 1.682 escudos, as de 6 quilogramas 807 escudos, as de 3 quilogramas 383 escudos e as de 55 quilogramas 7.401 escudos. Com esta atualização, a ARM avança que no mercado interno os preços do gás butano, da gasolina, do gasóleo normal, do gasóleo eletricidade e do gasóleo marinha diminuíram, enquanto que os preços do petróleo, do fuel 180 e do fuel 380 aumentaram. Com isso, registra-se o decréscimo médio dos preços dos combustíveis na ordem dos 0,37%. De realçar que os preços indicados vigoram de 1 a 28 de fevereiro. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Como é feita a partilha de bens em caso de cessação da união de fato? Quem nos traz a resposta a esta questão é a jurista Shirley Graça, na rúbrica Informação Jurídica. Por lei, a união de facto é a convivência de cama, mesa e habitação estável, singular e séria entre duas pessoas de sexo diferente, com capacidade legal para celebrar o casamento e que pretendem constituir família mediante uma comunhão plena da vida. A união de facto só pode ser reconhecida registralmente quando o casal demonstre ter vivido em comunhão de cama, mesa e habitação por um período de pelo menos 3 anos, desde que sejam ambos maiores de 19 anos de idade, encontrem-se ambos no pleno gozo das suas faculdades mentais, não existam entre eles quaisquer impedimentos matrimoniais e se concluir que a vida entre o casal garanta a estabilidade, unicidade e seriedade próprios do casamento. Poderá ainda ser reconhecida a união de facto, independentemente do período de convivência, quando haja um ou mais descendentes comuns do casal. Em caso de cessação da união de facto que preenche os requisitos legais e que não tenha sido objeto de reconhecimento registral, qualquer das partes pode requerer ao tribunal da sua residência que lhe seja garantido o direito à meação nos bens comuns. A partilha de bens de unidos de facto segue geralmente as regras do regime de comunhão de adquiridos, tal como se aproveitaria se de divórcio se tratasse, onde os bens adquiridos onerosamente durante a união devem ser divididos igualmente e os bens adquiridos antes da união ou recebidos por doação ou herança durante a união permanecem como propriedade exclusiva de cada um. Na rubrica Consulta com Especialista, a médica Jaline Silva aborda o Dia Mundial da Luta contra o Cancro, assinalado no passado dia 4 de fevereiro, destacando a importância da prevenção e o diagnóstico precoce da doença. Olá a todos! Hoje vamos falar um pouco do Dia Mundial do Cancro. Celebrado todos os anos a 4 de fevereiro, é uma iniciativa da União Internacional
para o controle do cancro, com o apoio da OMS, Organização Mundial de Saúde. Para quê? Para aumentar a consciencialização e promover a ação contra o cancro. Assinalar esta data é essencial. Mas porquê? O cancro é a segunda causa de mortalidade mundial. A tendência é aumentar em todo o mundo. Mais de 1/3 dos casos do cancro podiam ser prevenidos. O outro terço podia ser curado se detectado e tratado a tempo. Mas muito importante é fazer ouvir a voz das pessoas afetadas, pois assim podemos melhorar a experiência e os resultados dos cuidados prestados, pois cada pessoa vive o cancro de forma única. As histórias ajudam a criar empatia, influenciar políticas de saúde e melhorar cuidados centrados na pessoa. Mas o que é o cancro? É um conjunto de doenças caracterizadas pelo crescimento descontrolado de células, podendo afetar diferentes órgãos e tecidos. Mas como fazer a prevenção? Lembrar, 40% dos casos de cancro podiam ser prevenidos. Mas o que podemos fazer? Podemos não fumar, ter uma alimentação saudável, ter uma atividade física regular, evitar o álcool, fazer a proteção solar e ter a nossa vacinação em dia. Mas e o diagnóstico precoce? Devemos fazer rastreios, já falámos disso em alguns vídeos, pois os rastreios salvam vidas. Para o cancro da mama, temos as mamografias, temos a palpação da mama que nos pode levar ao médico, o cancro do colo do útero, o cancro do cólon e do reto. Mas que apoios é que estes estudantes têm? Temos apoios psicológicos, familiares, sociais e várias associações. Mas o que é que cada um pode fazer? Pode informar-se, pode partilhar a informação correta, pode apoiar quem está a passar pela doença e também adotar estilos de vida saudáveis. Mas aqui uma mensagem final. Juntos, cada história conta. A tua voz pode mudar mentalidades e salvar vidas. Tudo vês que o meu Cabo Verde é a mesma história. Tudo vês. Quando nem maleta extraviote, eu vou trazote. Quando eu não vou trazote, eu vou cancelar. Mas agora, sinceramente, boy. Yeah. Rapaz, acho que cancelam um gajo que ele voa, mano. Yeah. Rapaz. Não, vou te entender, porque tem onde ficar, queres alugar aquele casa. Vou te entender. Vais alugar aquele casa como estava. A nunca tem mais onde ficar, boy. Não tem que estar de lá hoje, primo. Tem que estar de lá hoje, não te perder trabalho, mano. A gente tem um post na Facebook, grinha assim, que isto tem que resolver o meu problema. Pô, não é gosto, né? Já, vou saber, fica cool. Hoje vou te falar. Ó, senhor, mas que me tem essa bola? Você desculpa me meter na você conversa, mas que me tem essa bola de Facebook? Você tem que tratar você é direito de passageiro. E tratar como deve ser. Eu vi. Direitos de passageiro? Como assim? Desce. Se souber de problema antes, eles têm que avisar você. Mas se que avisar você estiver ali no aeroporto, 2 horas, a partir de 2 horas de espera, você tem direito a refeições. E também eles têm que fazer 2 chamadas. Ok. Ninguém sabia, você não nascer. Não está na série. Moda-me dizer você, o conseguiria assim, que as cancelam voo, eles têm obrigação de pôr vocês no hotel e transporte e de volta para o aeroporto. Também você tem 7 dias para pedir, se você desistir de viagem, para pedir reembolso se você passagem. Muito obrigado, senhor. Agora você dizer-me uma coisa. Maneira que você receber toda essa informação. Bora me dizer você, tem 10 anos de experiência e eu me segui todo o programa da DEC, com estou bem informado de minhas direitos. A DEC, exatamente. Pois, lá que você está levando, que a gente está resolvendo esse problema. Estou no bem, direto para lá, não vai? Estou no bem. Atenção passageiros! Em caso de problemas com o seu voo, primeiro tente resolver com a empresa. Caso não for possível, peça o livro de reclamações, contacte a ADECO ou denuncie na Agência de Aviação Civil. Por que as maletas de você é cor-de-rosa? Você dizer, você já tem o tempo de experiência, não é? Sim. Após mim, já me tem o tempo de viagem. É trauma de perder maleta. Cor-de-rosa para me poder identificar qual que é a minha maleta. Você entender? Não. Agora não vai. Está bem pensado, bem pensado. No como passer,
obrigatório os estabelecimentos comerciais emitirem faturas ou recibos e, se não o fizerem, quais as consequências previstas na lei? A ADECO responde com a jurista Dirlene Miranda. Em Cabo Verde, a emissão de fatura ou recibo é uma obrigação legal para todos os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, como restaurantes, bares, oficinas, independentemente do valor da transação. Essa obrigação existe para garantir a transparência nas relações comerciais, proteger os direitos dos consumidores e assegurar o cumprimento das obrigações fiscais. De acordo com o Código Geral Tributário e o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, todas as pessoas singulares ou coletivas que exerçam atividade comercial ou de prestação de serviços devem emitir fatura por cada operação realizada, mesmo que o cliente não a solicite. A fatura deve conter elementos essenciais como a identificação do vendedor e do comprador, a data, número sequencial de inscrição dos bens ou serviços, preço total e, quando aplicável, o valor do IVA. O regime jurídico do IVA reforça essa exigência, determinando que todos os sujeitos passivos devem emitir fatura, mesmo em operações isentas de imposto, devendo o documento ser entregue no momento da compra ou do pagamento. A fatura é fundamental para o consumidor, pois serve como comprovativo legal da compra, necessário para reclamações, trocas, devoluções ou garantia. Para o Estado, permite um melhor controle da atividade econômica e combate à evasão fiscal. A não emissão da fatura constitui infração tributária, podendo resultar em multas, apreensão de documentos, encerramento temporário do estabelecimento e, em casos graves, responsabilidade criminal por fraude fiscal. Segundo a Lei da Defesa do Consumidor, o consumidor tem direito ao comprovativo de pagamento e pode reclamar junto da Associação de Defesa do Consumidor ou da Direção Nacional de Receitas do Estado quando esse direito não é respeitado. Conservar, proteger e usar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos é o foco do 14º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Neste sentido, a ONU tem metas traçadas que vão de encontro à Agenda 2030, com foco na valorização da vida marinha. Confira mais detalhes com Gustavo Ramos, porque proteger a vida marinha é proteger o planeta. Como bem sabemos, os oceanos cobrem pouco mais de 70% da superfície da Terra. Isso equivale a dizer que a maior parte do planeta é água. Os oceanos possuem grande importância na regulação do clima, na produção do oxigênio que existe na Terra, assim como no sustento de milhões de pessoas. Mesmo assim, a ameaça que os oceanos, mares e recursos marinhos sofrem é elevada. Poluição marinha, pesca excessiva e ilegal, destruição de recifes de coral, aquecimento e acidificação dos oceanos e perda acelerada da biodiversidade marinha. Esses são exemplos de alguns dos problemas que a biodiversidade marinha tem enfrentado ao longo dos anos. Com a ajuda das iniciativas produzidas por meio do 14º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, a Organização das Nações Unidas está focada em reduzir a poluição marinha, com diminuição do lixo no mar, especialmente plásticos e substâncias tóxicas, conservar recifes de coral, conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas, minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos, evitar a pesca excessiva, a pesca ilegal não declarada e não regulamentada e permitir a recuperação do estoque de peixes, criar áreas marinhas protegidas, para além de proibir certos subsídios à pesca que contribuem para a pesca excessiva e para a pesca ilegal. A ONU pretende até 2030 aumentar os benefícios econômicos do uso sustentável dos recursos marinhos para pequenos estados insulares e países menos desenvolvidos. Aumentar o conhecimento científico acerca dos oceanos com investimentos em ciência e tecnologia marinha. Apoiar a pesca artesanal, ajudar comunidades costeiras a viver da pesca e do turismo sustentável e garantir cooperação entre países para proteger os oceanos.
Sem oceanos saudáveis, a vida marinha fica fortemente comprometida e quem sofre certamente são as pessoas. Sem oceanos e mares saudáveis, o clima fica instável, milhões de indivíduos perdem o sustento, a biodiversidade entra em colapso e, evidentemente, a vida humana fica diretamente afetada. As consequências já estão à vista. Ainda assim, as pessoas têm uma palavra a dizer através das boas práticas. Por exemplo, reduzir o uso de plástico, reciclar corretamente, evitar produtos que prejudiquem os oceanos, apoiar projetos ambientais e consciencializar outras pessoas. Tudo isso porque proteger os oceanos é proteger a vida na Terra. Caro consumidor, chegou o momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a associação que defende os seus direitos. Por isso, fique atento e tire as suas dúvidas. A ADECO está do lado dos consumidores. O que acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. A ADECO está do lado dos consumidores? Verdade! Desde 1998, a ADECO é a voz dos consumidores de Cabo Verde. Orienta sobre os direitos e deveres previstos na Lei do Consumidor, alerta e previne sobre problemas de consumo, informa através dos programas de rádio e televisão, redes sociais, site, newsletter e artigos que publica, direitos do consumidor, cidadania e sustentabilidade, recebe queixas e reclamações dos associados e pede esclarecimentos às empresas, presta apoio jurídico aos associados e faz mediação junto das empresas, elabora pareceres sobre legislação na área dos direitos dos consumidores, colabora e participa em consultas públicas que tratam de questões de interesse do consumidor, representa os consumidores em comitês, comissões e conselhos consultivos, pressiona as autoridades em benefício dos consumidores. E você, consumidor, está do lado da ADECO? Associe-se, porque consumidores somos todos nós. O direito à proteção da dignidade do consumidor é um dos pilares fundamentais da defesa do consumidor em Cabo Verde. Este direito garante que o consumidor seja tratado com respeito, equidade e boa-fé nas relações de consumo, protegendo-o contra práticas abusivas, discriminatórias ou desleais que possam afetar a sua integridade moral, social ou econômica. Informe-se mais sobre esse direito com a jurista Dirlene Miranda, na rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor. O direito à proteção da dignidade do consumidor é um princípio fundamental nas relações de consumo e encontra fundamento na dignidade da pessoa humana. Ele garante que o consumidor seja tratado com respeito, transparência e proteção contra práticas abusivas, sendo reconhecido como sujeito de direitos e não apenas como agente econômico. Esse direito baseia-se no reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor na relação de consumo, o que exige a observância da boa-fé objetiva. O fornecedor deve agir com lealdade, cooperação e responsabilidade, assegurando a integridade física e moral do consumidor. Por sua vez, o consumidor também possui deveres, devendo agir com honestidade, cumprir suas obrigações contratuais e utilizar produtos e serviços de forma responsável. Em Cabo Verde, a proteção da dignidade do consumidor é um princípio central da legislação de defesa do consumidor. O ordenamento jurídico garante tratamento igualitário a todos os consumidores, sem discriminação de idade, gênero ou condição social, e proíbe condutas abusivas ou a recusa injustificada de atendimento. Ao mesmo tempo, espera-se que o consumidor mantenha uma postura ética e respeitosa nas relações de consumo. Assim, a proteção da dignidade do consumidor promove relações de consumo mais justas, equilibradas e harmoniosas, reforçando a responsabilidade tanto dos fornecedores quanto dos consumidores. Ser consumidor associado da ADECO só traz benefícios e o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor trouxe mais um: o Gabinete de Orientação Financeira.
realizar orçamento mensal, gerir créditos mais vantajosos e tomar decisões de poupança. Tudo isso vai deixar de ser uma dor de cabeça se você é associado da ADECO. Vamos reforçar as competências financeiras dos nossos associados, aconselhar e orientar para que tomem decisões financeiras mais conscientes. Do que está à espera? Agende já a sua sessão de orientação financeira. O associado pode fazer a sua marcação diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, através dos telefones 232 70 33, 973 32 30, 527 36 45 ou por e-mail gabinetefinanceiro.adeco@gmail.com. Prestamos atendimento presencial ou online. O atendimento é feito à medida das suas necessidades, para construirmos juntos um mundo com serviços financeiros justos. Nesta edição da rubrica Educação Financeira, nossa colaboradora Hermen Freire nos traz dicas de como poupar no carrinho sem sacrificar a saúde. Alimentação. Poupar no carrinho sem sacrificar a saúde. A alimentação é uma das despesas mais significativas no orçamento familiar e, ao mesmo tempo, uma das áreas onde é possível gerar poupança de forma mais simples e eficaz. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, poupar na alimentação não significa comer pior, mas sim comprar e consumir de forma mais consciente. Aqui, o planeamento assume um papel central na educação financeira. Um dos primeiros passos é organizar as compras. Fazer uma lista antes de ir ao supermercado ajuda a evitar compras impulsivas e a manter o foco no que realmente é necessário. Outro hábito importante é evitar fazer compras com fome, pois essa situação aumenta a probabilidade de adquirir produtos supérfluos e muitas vezes menos saudáveis. Optar por marcas brancas é também uma das estratégias eficazes, já que oferecem qualidade semelhante às marcas comerciais, mas a um custo inferior. As promoções podem ser aliadas da poupança, desde que sejam utilizadas com critério. Aproveitar desconto faz sentido apenas quando se trata de produtos que já fazem parte do consumo habitual da família. Comprar apenas porque está em promoção, sem necessidade real, acaba por gerar desperdício e desequilíbrio no orçamento. Outro fator essencial é cozinhar em casa e reduzir a frequência de refeições fora. Preparar as próprias refeições permite um maior controle dos ingredientes, das porções e dos custos, contribuindo simultaneamente para a saúde e para a poupança. Além disso, levar refeições de casa para o trabalho ou para a escola pode representar uma redução significativa das despesas mensais. Em educação financeira, a qualidade de vida não se mede apenas pelo valor gasto, mas sim pela capacidade de fazer escolhas equilibradas. Uma alimentação bem planeada protege a saúde, reduz o desperdício e fortalece a estabilidade financeira da família, mostrando que é possível poupar sem abrir mão do bem-estar. Cuida de si, cuida do seu dinheiro. No Minuto do Consumidor, falamos hoje sobre um direito fundamental. O direito do consumidor à informação clara e transparente sobre os preços dos produtos. Saber exatamente quanto se paga e porquê é essencial para fazer escolhas conscientes e evitar surpresas desagradáveis no momento da compra. Minuto do Consumidor. Em Cabo Verde, o consumidor tem direitos claros e protegidos por lei, especialmente no que diz respeito à informação e aos preços dos produtos e serviços. A legislação de proteção e defesa do consumidor determina que todos os preços devem ser apresentados de forma clara, visível e sem ambiguidades. Isso significa que, ao entrar num supermercado, loja ou estabelecimento de serviços, o consumidor deve conseguir identificar facilmente quanto irá pagar, seja através da etiqueta na prateleira, no próprio produto ou em material promocional. Mas o que acontece quando o preço indicado é diferente do preço cobrado no caixa? Nessas situações, a lei e as orientações da Inspeção Geral das Atividades Econômicas, IGAE, são claras. O consumidor tem o direito de pagar o preço que está na prateleira. Este princípio
visa proteger o cidadão contra erros de etiquetagem, falhas nos sistemas de cobrança ou práticas que possam induzir em erro. A responsabilidade pela correção e atualização dos preços é sempre do estabelecimento. A existência de valores diferentes entre a prateleira e o caixa constitui uma violação do dever de informação e pode resultar na aplicação de multas e outras sanções administrativas. De acordo com as diretivas mais recentes da IGAI, o consumidor deve também assumir um papel ativo na verificação dos preços, estando atento antes e durante o pagamento. Sempre que identificar irregularidades, deve solicitar de imediato a correção do valor cobrado. Caso o estabelecimento recuse a aplicar o preço mais baixo ou persista na prática irregular, o consumidor deve denunciar a situação, registrando a reclamação no livro de reclamações e comunicando o facto à IGAI ou junto da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. A denúncia é fundamental para que as autoridades possam fiscalizar e corrigir práticas ilegais no mercado. A atenção, a denúncia e o exercício consciente dos direitos do consumidor contribuem para um mercado mais justo, transparente e respeitador, beneficiando toda a sociedade. E quase na reta final do programa, fica com a rúbrica Consumo Consciente, que nos traz dicas para evitar o consumo excessivo e o desperdício no Carnaval. Olá consumidores atentos e conscientes. Aqui na rubrica Consumo Consciente nós acreditamos na força transformadora do consumidor e na sua capacidade de mudar o mundo. E por isso nós estamos aqui semanalmente para ajudar-lhe nessa jornada e influenciá-lo a tomar decisões mais conscientes. Então o nosso foco neste mês de fevereiro é mostrar-lhe que é possível um carnaval sustentável. E carnaval é tempo de diversão, para alguns de descanso, mas isso não é motivo para que os foliões se rendam ao consumo exagerado ou ao desperdício. Então, aproveitar as festas e o feriado não deve ser sinónimo de deitar lixo no meio ambiente, nem ter sustos com as finanças no final do mês. Para mostrar como é possível unir carnaval com o cuidado com o meio ambiente, o Consumo Consciente preparou 8 dicas que valem para os foliões e para quem quer curtir um merecido descanso neste período. São dicas simples e práticas para aproveitar estes dias sem culpa. Ora, ouça, o lixo deve ser no lixo. Você vai pular o carnaval nos grupos e nos desfiles? Já pensou se toda aquela multidão deitasse papéis, copos, latas, garrafas e tudo mais nas ruas? Seria uma tragédia. Então o lixo acumulado nas ruas entope os esgotos e aumenta o risco de enchentes na época das chuvas. Os detritos deitados nas estradas agridem e colocam em risco o meio ambiente e as pessoas e os animais. Nas praias, o lixo se espalha pela orla, vai para o mar, além de contaminar a água e, consequentemente, a fauna e a flora que nela vivem. O consumidor pode evitar estes impactos se levar consigo um saquinho para guardar o seu lixo até encontrar um local apropriado para deitá-lo fora. Outra dica: produza menos lixo neste carnaval. Durante o carnaval, a produção de lixo associada às festas chega a muitas toneladas, o que gera um alto custo de recolha para os municípios, pago com recursos públicos que poderiam ser investidos em outras áreas. Evitar os itens descartáveis sempre que possível já é uma atitude com um grande impacto no meio ambiente. Dica seguinte: fantasia reciclada. Para confeccionar uma fantasia, diversas matérias-primas são utilizadas em sua produção, além da água e da energia elétrica. E que tal reutilizá-la? Trocá-la com os amigos ou reformá-la? Utilizando a mesma fantasia mais de uma vez, o consumidor dilui ao longo do tempo os impactos negativos ocorridos na produção dos materiais que compõem a vestimenta. Além disso, evita que ela seja deitada fora e assim aumenta a quantidade de lixo produzido desnecessariamente, sem falar na economia para o nosso bolso. A próxima dica é economizar água. Em momento de escassez, como o carnaval, evitar o desperdício de água é sempre necessário. Visitante, emigrante, não é porque você está a viajar que o consumo de água tem que aumentar. Continue tomando banhos curtos e aproveite para desligar o chuveiro caso demore ao ensaboar ou lavar os cabelos. O carnaval é a época em que muitas cidades, especialmente as que recebem muitos turistas e imigrantes, enfrentam sérios problemas de abastecimento de água.
em função do aumento excessivo de consumo. Portanto, se você já é um consumidor consciente de água, redobre os cuidados no Carnaval. Vamos então agora para a consciência na estrada. Na época do Carnaval, o tráfego nas estradas é mais intenso, por isso aumenta o risco de acidentes, além de aumentar a emissão de poluentes. O que fazer? Procure-se organizar para viajar com o maior número possível de pessoas no carro, diluindo os impactos da viagem. Uma outra opção é fazer uma vistoria geral no seu carro. Além de ser mais seguro, você consegue reduzir o consumo de combustível do veículo, diminuindo os custos e a emissão de gases de efeito estufa. Por exemplo, pneus calibrados, conforme a recomendação da pressão da montadora, e alinhados para poderem garantir uma economia de até 20% de combustível. E como última dica, cardápio saudável para ter um pique na folia. Escolha refeições balanceadas, ricas em alimentos de fácil digestão, como legumes, verduras e carnes brancas. Evite pratos gordurosos, que deixam a digestão lenta e podem causar sonolência, dor de estômago e má disposição. Se você for comprar um lanche na rua, observe as condições de higiene do local e se os produtos vendidos estão em refrigeração adequada. E beba muita água. Com o calor e os pulsos da folia, a produção de suor aumenta, por isso você corre o risco de se desidratar. E evite o excesso de bebidas alcoólicas. Além de não fazer bem à saúde, também pode causar acidentes de trânsito e brigas na rua. E eu encerro por aqui a nossa rúbrica. Deixo um recado para o consumidor consciente que também pode divulgar estas dicas para os amigos e para os seus familiares, convidando-os a fazerem parte de um movimento por um carnaval mais sustentável. Espalhar os princípios que a ADECO aqui apresentou é como puxar um trio elétrico atrás do qual só não vem quem ainda não entendeu que o consumo consciente é a forma mais fácil e acessível para cada um fazer do mundo um lugar melhor para todos. Até a próxima semana e Feliz Carnaval! E para finalizarmos o programa, fique com a importância de associar-se à ADECO, uma rúbrica feita para todos os nossos ouvintes que ainda não são sócios da ADECO. Portanto, informe-se e associe-se. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao gabinete de orientação financeira com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco em São Vicente, contacte os números 232 70 33, 973 32 30, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. E
E agora sim chegamos ao fim do programa de hoje, mas a ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos telefones da sede em São Vicente 232 70 33, telemóvel 973 32 30, Cidade da Praia 971 38 74, Sal 955 3302. Pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova. Assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na TV Saloan e escute-nos nas 14 rádios parceiras. Despedimos-nos deste lado em apresentação Lara Oliveira e nos controlos técnicos Gustavo Ramos. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.